Aleluia, graça e a paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Quantos têm sido abençoados nesses 12 dias? Glória a Deus. Como a pastora Tiane falou, estamos no 11º dia. E aí já fica naquele sentimento, já está acabando. Mas Deus, Ele tem mais para nós nessa noite. E como o apóstolo falou, o Senhor, Ele tem feito grandes milagres na minha casa e na minha família. E eu sou grato ao Senhor porque Ele é um Deus bom. É um Deus que tem se manifestado com bondade, com misericórdia e com justiça. E eu tenho por certo, queridos, que muitas pessoas subirão aqui nesse altar e vão compartilhar de muitas, já vai recebendo aí inúmeras promessas do Senhor que estão se cumprindo e que irão se cumprir ainda nesse ano de 2026. Como a nossa irmã Isa estava ali compartilhando, aleluia, glória a Deus. Vai ser assim na sua vida, meu irmão. Vai ser nesse pacote aí, é casa, é carro, é viagem, eu não sei, meu irmão. Mas o que eu tenho por certo é que as promessas do Senhor, elas irão se cumprir na minha vida e na sua vida. Ano de 2026, ano de vivermos as promessas do Senhor sobre nossas vidas, aleluia. O leão da tribo de Judá está no seu trono, aleluia. Ele governa com justiça, ele governa, aleluia, com paz e alegria do Espírito. Eu quero profetizar que haverá alegria, sobre ti. Você vai subir aqui se alegrando assim nessa mesma unção, ó, que a irmã Isis subiu, compartilhando das grandes promessas que o Senhor vai se cumprir em favor da tua vida, em favor da tua história. Oh, aleluia. Eu quero que você abra a palavra do Senhor em Marcos capítulo 5. Nós vamos ler um texto bem conhecido que fala sobre a ressurreição da filha de Jairo. Aleluia. Marcos 5, nós vamos ler a partir do verso 21. Aleluia. A palavra vai dizer assim: tendo Jesus voltado do barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele, aleluia. Verso 35, falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava, e tomando-a pela mão disse: Talita cumi, que quer dizer:
menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Aleluia! Você pode dar um forte aplauso ao Senhor por essa palavra? Senhor, aqui está a tua palavra, que o teu Espírito possa ministrar aos nossos corações aquilo que o Senhor quer, Senhor, trazer para nós nessa noite. Nos rendemos, estamos aqui, Senhor, atentos a ouvir a tua voz. Que o Senhor possa falar com cada um aqui de uma forma muito especial. É que eu oro e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Nessa noite eu quero falar sobre o tema: o poder de Jesus sobre a morte. Nós vamos aprender nessa noite sobre esse poder, do poder de ressurreição que estava na vida de Cristo e que Ele quer manifestar nas nossas vidas nessa noite. Eu não sei, queridos, como você entrou aqui, qual área da sua vida, talvez você olhando para dentro de si, você observando, você pode enxergar algumas áreas na sua vida que estão morrendo ou que já estão mortas. Mas nessa noite é uma ordem de Deus ao seu respeito, à igreja do Senhor. Aquilo, meu irmão, que estava morto nessa noite, tenha por certo que Jesus vai trazer a vida plenamente. Não sei, meu irmão, qual é, mas o que eu tenho certeza, que há uma ordem dos céus em favor de ti nessa noite. E quando nós olhamos, queridos, esse milagre, que é narrado pelos 3 evangelhos iniciais do Novo Testamento, nós vamos ver que alguns autores, ele traz alguns detalhes específicos, alguns são um pouco mais resumidos, como Mateus, mas em Marcos nós vamos ver algumas coisas muito interessantes, que eu quero compartilhar com você sobre a vida de Jairo, e sobre como essa ressurreição aconteceu na filha dele. Eu não posso deixar de citar aqui, que antes de tudo isso acontecer, aconteceu 2 eventos muito gloriosos. A palavra vai nos dizer que Jesus, então, ele decide ir até uma aldeia, a aldeia dos Gesarenos, e a palavra vai nos dizer que enquanto eles estavam navegando no barco, houve uma grande tempestade, que já foi ministrado aqui. E ali, queridos, nós vamos ver o nosso Senhor Jesus manifestando o seu poder sobre os eventos naturais. E ali ele traz um grande ensinamento para os discípulos, aonde os próprios discípulos vão falar: quem é este que até o mar e os ventos lhe obedecem? E ali os discípulos, ele vê Jesus manifestando o poder sobre os eventos da natureza, sobre a tempestade, sobre as ondas. E ali quando Jesus, ele libera uma palavra, no mesmo instante, tudo se acalmou. É o nosso Jesus manifestando o poder sobre os eventos naturais. Aleluia! Mas quando Jesus ele chega lá na aldeia dos Gesarenos, a palavra também vai nos revelar que logo aquele endemoniado vai até Jesus. E a palavra de Deus vai nos dizer que aquele endemoniado se prostra diante de Jesus. Eu quero dizer, meus amados irmãos, que é uma revelação muito poderosa. Ali não estava só um homem se prostrando, porque a palavra de Deus vai nos dizer que sobre aquele homem existia, sabe, muitos demônios. E a palavra vai nos dizer que havia quantos demônios? 6.000 demônios. E logo ao chegar
perto de Jesus, quem estava se prostrando era o reino espiritual. Era 6.000 demônios reconhecendo que Ele era o Cristo, que Ele era o Filho de Deus. Eu estou dizendo, meu irmão, para você, que quem se prostrou ali, sabe, foi o império das trevas, reconhecendo Ramanayasuribikalabalays, que sobre ele estava o verdadeiro domínio, o verdadeiro poder, e sobre ele era Jesus Cristo. Eu não estou falando, sabe, de um homem que se prostrou. Eu estou falando daquele que reconheceu quem Jesus era. E ali nós vemos Jesus se revelando com poder e autoridade sobre o mundo espiritual, porque Jesus dá uma ordem e todos aqueles demônios saem automaticamente sobre a vida, sabe, daquele endemoniado, e ele fica livre, fica totalmente livre. E a palavra do Senhor vai dizer que nesse mesmo evento agora Jesus está retornando. Aleluia. Ele está retornando, queridos, sabe, porque Jesus era dinâmico. Jesus, ele não parava. Fala assim para o seu irmão: meu irmão, esse é um tempo de você ser dinâmico. Tira, sabe, tudo que é estático, tudo que está parado aí, não deixa ficar parado não. Seja dinâmico que nem Jesus. Ele está mandando você ir, você vai. Ele está mandando você voltar, você volta. Ele está mandando você orar, você ora. Ele está mandando você profetizar, você profetiza. Ele está mandando você orar sobre os enfermos e você ora. Ele está mandando você pregar o evangelho, você prega. Oh! Aleluia. E agora Jesus estava faltando. E a palavra vai dizer uns detalhes muito interessantes. Ela vai nos dizer que uma grande multidão afluiu. Sabe o que significa isso, queridos? É que uma grande multidão, ao mesmo tempo, sabendo que era Jesus, eles vieram ao mesmo tempo, ao mesmo instante. Eu acredito que quando as pessoas viram que Jesus estava indo naquele barco, quando o barco estava voltando, olha lá, vem Jesus. E a Bíblia fala que uma grande multidão chega ao mesmo tempo ali, aleluia, para poder ter com Jesus. E a palavra vai nos dizer, então, que é nesse texto que chega, é nesse contexto que chega Jairo. Nessa multidão de pessoas, uma multidão de pessoas pedindo, uma multidão de pessoas clamando, uma multidão de pessoas precisando de um milagre e chamando Jesus. Uma multidão que estava ali pronta para pedir algo ao Senhor Jesus, mas de repente vem um homem que não era esperado por Jesus. De repente vem um homem que ele, se nós formos olhar a sua posição e o seu status social, ele não deveria nem estar ali naquele momento. Mas aquele homem decide ir até Jesus. E aquilo chama a atenção de Jesus, porque diante, sabe, de uma grande multidão, um homem chegou de forma diferente para pedir algo, para suplicar algo em favor da sua filha. E a palavra vai então nos revelar que Jesus prontamente vai com ele e manifesta o milagre da ressurreição na vida da filha de Jairo. Sabe, queridos, nessa noite, o Espírito Santo, ele me trouxe aqui neste lugar para declarar que tudo que estava morrendo na sua vida, Jesus vai trazer a vida. Eu não sei o que está morrendo, meu irmão, mas Jesus, ele está indo. Assim como ele foi com Jairo, Jesus está indo até o local, até onde está a morte, até onde, sabe, está a dor, até onde, sabe, está a enfermidade. Aleluia. E o propósito dele é manifestar o seu poder em seu favor. E onde houver morte, haverá vida. E eu quero profetizar: haverá vida na sua casa,
haverá vida na sua família, haverá vida no seu trabalho, haverá vida, sabe, meu irmão, no seu ministério, haverá vida de Deus, haverá a plenitude da vida de Deus manifestando em favor da tua vida. Sabe, meu irmão, que eu aprendo aqui, que toda vez que Jesus chegava perto da morte, a morte era obrigada a voltar à vida. Não tinha condições, porque quem estava chegando não era qualquer pessoa, mas era o autor da vida, aquele que viu Adão e Eva, aquele que me viu, aquele que te viu no ventre da sua mãe. Então quando ele chega, a morte, ela tem que voltar à vida. Oh! E se sua vida estiver debaixo desse governo do leão, tenha por certo, queridos, que você vai desfrutar de justiça, paz e alegria do Espírito. Mas, meu irmão, eu quero trazer 3 pontos importantes aqui que nós aprendemos com Jairo e que fez com que Jesus fosse atraído até a casa de Jairo e manifestar o seu poder sobre a morte. A primeira coisa, Jairo, ele abre mão do seu eu. Ele abre mão do seu eu. Fala assim para o seu irmão: meu irmão, você quer viver as promessas? Abra mão do seu eu. Foi o que Jairo fez. O que chamou a atenção de Jesus foi um chefe da sinagoga ir procurá-lo. Normalmente o chefe, os líderes daquela época, os fariseus, saduceus e doutores da lei, esses eram os que perseguiam, é o que reprovava os ensinos. Era, sabe, o que estavam perseguindo Jesus a todo tempo no seu ministério. Mas quando Jesus viu aquele chefe da sinagoga indo até ele, abrindo mão do seu eu, abrindo mão, sabe, do seu status. Ele era chefe da sinagoga, ele era, sabe, um dos líderes ali da principal sinagoga da cidade de Cafarnaum. Aquele homem, sabe, ele tira a capa do seu eu, ele não está aí nem preocupado, sabe, o que os fariseus, o que os líderes vão pensar, sabe, ele abre mão dos seus títulos, ele abre mão, sabe, da sua posição na sociedade. Ele era muito abastado financeiramente, mas naquele momento, sabe, ele abre mão de tudo, ele abre mão do seu próprio eu para ir até Jesus. E eu não posso, meu irmão, sabe, deixar de falar isso para a igreja. Evangelho é negar a si mesmo para viver aquilo que Cristo tem apontado para a sua vida. É negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Isso significa que você vai mortificando as suas vontades. E às vezes dói, e às vezes a gente fica, meu Pai, meu Senhor. Mas aí você vai negando ao seu próprio eu. E você vai, sabe, falando: Senhor, não são as minhas coisas, mas é as suas coisas em primeiro lugar na minha vida. E sabe o que Jairo fez? Ele fez isso naquela multidão de tantos pedintes. Um se prostrou ali, meu irmão, abrindo mão de tudo que ele tinha e reconhecendo que Jesus poderia fazer algo na sua história, na sua casa, na vida da sua filha. Mas foi necessário, sabe, ele no meio daquela multidão se prostrar. Ele não estava nem aí pensando: olha, eu sou o chefe da sinagoga, eu sou o maior dessa cidade, eu lidero, eu faço tudo. Não, tudo isso caiu por terra. Porque, meu irmão, diante de Jesus, todo eu, ele tem que morrer. E quem tem que aparecer não é você, mas é Jesus através de você. Aplauda o Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Deus vai fazer milagres nessa noite. A prova disso, meu irmão, é que em contraste a essa história, nós vamos ouvir de Nicodemos.
Nicodemos também um homem letrado. A Bíblia vai falar que ele era mestre nas escrituras, um professor muito respeitado, membro do Sinédrio, dos principais líderes daquela época judaica. Ele fazia parte, sabe, meu irmão, de uma cúpula muito importante ali de Israel. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que esse homem, para se encontrar com Jesus, ele foi à noite, porque ele não queria ser visto, porque ele não queria sofrer as represálias. Aquele homem, sabe quando foi se encontrar com Jesus em João capítulo 3? Ele estava ainda com a capa do seu próprio eu, ele estava acreditando em Jesus, já estava sendo formada uma fé nele muito sobrenatural e acreditando em tudo que Jesus estava fazendo. Mas ele, naquele momento, ele teve medo e ele continuou com o seu próprio eu. Mas a palavra de Deus vai dizer, sabe também, que quando ele admitiu a sua fé pública, foi ele que estava lá preparando todas as coisas para o sepultamento do nosso mestre. Ele, José de Arimateia, sabe, estava lá, sabe, preparando todas as coisas para Jesus. Um homem, sabe, que não foi capaz de abrir mão do seu próprio eu. E é necessário nós abrirmos mão do nosso eu, queridos, para você experimentar as promessas de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então Jesus, ele sabia que a atitude de Jairo era algo muito arriscado e corajoso, mas mesmo assim, Jairo não estava nem aí para o que as pessoas iriam pensar. Sabe, queridos, esse é um tempo que o nosso celular precisa estar convertido, que as mídias sociais precisam estar convertidas. Não sei se você está compreendendo isso, sabe? Nós precisamos, sabe, através de tudo que nós temos, se converter ao Senhor. Se seu celular não está em comum acordo com o que Jesus quer, a sua vida tem algo errado. Então o seu celular precisa a todo tempo falar de Jesus, pregar sobre Jesus. Aleluia. E Jairo, querido, sabe, ele priorizou a única filha que ele tinha. Mas quando Jesus viu aquele homem, ele viu um coração quebrantado. Ele viu um homem que foi capaz de abrir mão dos seus próprios títulos. Ele admitiu a sua fé pública a Jesus. E quando nós fazemos isso, queridos, o Senhor, Ele não resiste. A palavra vai dizer que perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e contrito. Aleluia. A palavra também vai nos dizer lá em Paulo, sabe, que agora já não vivo mais eu, mas Cristo, Ele vive em mim. Quantos vivem em Jesus essa noite? Aplauda ao Senhor. Abra mão do seu eu, para você experimentar a manifestação do poder de Jesus na sua vida. Então Jairo, primeiramente, ele abre mão do seu eu. Segundo, ele reconhece que em Jesus, só Jesus poderia fazer o impossível na sua casa. Ele reconhece, queridos. E a prova disso, sabe, que Jairo, ele se prostra em rendição total a Cristo. Naquela multidão de pessoas, ele toma uma atitude reconhecendo quem Jesus era. Sabe, esse é um tempo que nós precisamos andar em total rendição ao nosso Rei Jesus, ao nosso amado Jesus. Não é tempo, sabe, querido, de nós andarmos com a cabeça assim, ó, empinada, não. É tempo de nós andarmos em total rendição a Ele. Para você experimentar as promessas dele, Jairo, sabe, ele se prostra.
Ele se rende ali naquela multidão. E a palavra vai dizer que vendo, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: a minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que salva e viverá. Ele creu. Ele sabia que Jesus poderia fazer. E nessa noite, meu irmão, nós precisamos ter essa certeza de que Jesus, Ele pode fazer. Eu não sei o que Ele precisa fazer, mas nós já temos aqui testemunhos mais do que suficientes para você sair daqui crendo, sem titubear, sem duvidar de que Ele vai fazer na tua vida. Oh, aleluia, glória a Deus. Então ele faz duas coisas, reconhecendo que Jesus poderia fazer um milagre na filha dele. Ele se prostra em sinal de rendição total, reconhecendo Jesus como um rei. Mas também ele, verbaliza e insistentemente ele fala para Jesus ir à sua casa. Queridos, não adianta só você se render, não adianta você só se prostrar, mas precisa haver uma atitude, precisa haver uma súplica. E Jairo fez isso, ele insistentemente. Imagine, queridos, uma grande multidão, todo mundo pedindo para Jesus: Jesus, vem à minha casa, Jesus, faça um milagre aqui, opere isso aqui, transforme isso aqui, tanta gente pedindo. Mas naquele dia, Jesus viu um homem se prostrando de forma diferente do que aquela multidão, porque aquele homem, ele estava reconhecendo Jesus também como rei, e o rei dos reis e senhor dos senhores. Mas Jairo, ele verbalizou, mas Jairo, ele falou: Jesus, vem até a minha casa, a minha filhinha está até a morte, ela já está morrendo. Jesus, eu preciso que o Senhor venha até a minha casa. Então, fala assim para o seu irmão: se renda, se precisar, insista, mas não deixe guardado aí no seu coração, não. Fala tudo para Jesus, fala tudo para Ele. Eu não sei o que você precisa falar nessa noite, mas uma coisa eu sei: que um coração rendido, que uma vida rendida, Ele prontamente, Ele vai atender ao seu socorro. Aleluia. E na época dos reis havia um protocolo muito rígido quando uma pessoa se chegava diante do rei. Queridos, naquela época o rei, ele não falava nada até que aquela pessoa que se chegasse até ele pedindo ou suplicando algo, verbalizasse isso para ele. E logo depois, de a pessoa se submeter e demonstrar submissão total ao rei, aí o rei vinha e dava uma palavra, e liberava, uma ordem, liberava uma sentença. O que Jairo, estava fazendo quando ele se lançou aos pés de Jesus, ele estava reconhecendo que Jesus era rei e que Jesus tinha o poder da vida e da morte. Ele estava dizendo: Jesus, eu sei que você pode, e se você colocar a mão sobre a minha filha, ela vai viver. Eu sei, Jesus, que sobre ti há o poder, de ter a vida, e se você for lá, eu sei que algo vai acontecer na vida da minha filha. E ele se prostra, e ele clama por isso. E queridos, a diferença dos reis da terra e a diferença de Jesus é que os reis da terra, eles ficam centrados no seu trono, mas Jesus não. Se necessário for, ele se levanta do seu trono. Se necessário for, ele vai até a sua casa. Se necessário for, ele vai, até o seu trabalho. Se necessário for, ele vai visitar essa situação, essa circunstância. Jesus não tem problema, com o trono. Quem tem problema são os homens da terra.
vou. Eu vou. E ele está dizendo, eu vou. O que ele vai fazer é grande. O que ele vai fazer é inimaginável. Mas eu sei, queridos, que ele nessa noite, ele já se levantou. E ele vai liberar uma palavra de vida, uma palavra, sabe, que vai mudar completamente esse contexto que você está enfrentando. Mas ele reconheceu que Jesus poderia fazer o impossível. Quantos reconhecem isso aqui nessa noite? Aleluia! E por fim, queridos, o que Jairo fez para atrair Jesus à sua casa e manifestar o seu poder? Fala para o seu irmão, ele acreditou na palavra. Fala para o outro lado, ele acreditou na palavra. Fala para o que está atrás, ele acreditou na palavra que saiu da boca de Jesus. A questão é qual palavra que nós temos dado crédito nesse tempo. Se é na palavra de Deus ou se é no que os homens, se é o que as estatísticas estão dizendo, se é o que o médico está falando, se é o diagnóstico que você recebeu, qual é a palavra que você está dando crédito? Nós precisamos, queridos, sabe, crer mais na palavra. Às vezes, sabe, algumas coisas não acontecem na sua vida porque você não está crendo nas ricas promessas que são liberadas aqui, através da palavra de Deus. Mas por quê? Porque você ainda não está crendo de verdade. É necessário você crer. É necessário não só você falar, mas você precisa crer. E as suas atitudes também precisam confirmar isso. Aleluia. E a palavra vai dizer que Jairo, ele acreditou na palavra. E no versículo 49 falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê tão somente. Você entende aqui, meus irmãos, o que se passou na cabeça de Jairo? Porque o propósito de Jairo era que Jesus fosse até a sua casa, porque a filha dele ainda não tinha morrido. Fala assim para o seu irmão, ela não tinha morrido ainda. Não tinha. Mas aí, queridos, vem uma abençoada de lá. E aí Jairo pode olhar para ela, meu Deus, vai atrapalhar. Vai atrapalhar agora. Porque de repente aparece uma mulher dos 12 anos aí, e eu não vou falar muito dela. Mas de repente vem uma mulher e toca no manto de Jesus. E aí eu fico pensando como Jairo está lá reagindo. Na sua ansiedade, na sua aflição, na sua preocupação. Meu Deus, não vai dar tempo. E agora por que Jesus parou? Porque alguma mulher. E Jesus volta para dar toda a atenção àquela mulher. E Jairo fica mais aflito ainda. Mas depois que tudo isso acontece, Jesus caminha. Mas de repente vem as bocas para anunciar a morte. Vem as pessoas para falar, Jairo, não precisa mais incomodar o mestre. Não precisa mais porque sua filha já morreu. Enquanto ela tinha vida, nós tínhamos esperança, porque esse Jesus, ele verdadeiramente está curando. Esse Jesus verdadeiramente está libertando. Todas as enfermidades ele tem curado, mas agora a sua filha morreu. Então deixa o mestre, e a palavra vai dizer que Jesus, sem acudir tais palavras,
interrompeu, sabe, aquelas pessoas que vieram anunciar a morte da sua filha e falar: Jairo, olha para mim, Jairo. Jairo, igreja, escuta a palavra que tem saído desse altar. Não temas, crê tão somente, e Ele fará na tua vida algo surpreendente. E Jairo, ele decidiu ficar com a palavra. Sabe por quê, queridos? Algo muito profundo aqui. Jairo, naquele momento, eu poderia falar: mestre, Jesus, já morreu, não precisa ir mais, eles já falaram. Mas naquele momento, sabe, Jairo não deu ouvido àquelas palavras. Quantas vezes você tem dado ouvidos às notícias de mortes, as palavras de morte, e você não tem dado ouvido à principal palavra, que é vida, que é rema, que não falha e que se cumpre na minha vida e na sua vida? Infelizmente tem pessoas que são assim até na igreja, só vem anunciar as notícias ruins, as notícias más. Olha para o seu irmão, fala assim: não é você não, né, meu irmão? Não é não, não tem aqui não. Não tem, meu apóstolo. Mas tem pessoas que vêm assim, chega do seu lado: menino, aquela pessoa morreu, você viu? Fulano de tal está enfermo, já está na UTI, está quase morrendo. Tem essas pessoas, sabe, queridos, que vêm chegar com a notícia de morte. E foi isso que aconteceu. Vieram e anunciaram a morte da filha de Jairo. E aí, meu irmão, sabe, Jesus, Ele interrompe. Eu acho muito glorioso. Ele não deixa, sabe, a conversa se prolongar. Ele fala: Jairo, não temas, creia tão somente, Jairo. Sabe, meu irmão, precisamos, sabe, ficar com uma palavra. Às vezes estamos ficando com os noticiários, com os jornais, com o que as pessoas falam, com o que A fala, com o que B fala, com o que o presidente fala, com o que o ministro fala, com tantas pessoas que falam, mas nós não estamos ficando com nada da palavra. E é necessário que nós, sabe, tomemos uma postura diferente nessa noite. Nós precisamos, sabe, queridos, pegar essa palavra e: Senhor, eu decido ficar com a tua palavra, ainda que a notícia seja de morte, ainda que, sabe, as coisas estejam acontecendo e eu esteja vendo, mas eu decido ficar com a tua palavra. É uma postura. É como você vai reagir diante da notícia da morte. Aí você vai agir diferente. O meu Deus, Ele é poderoso para mudar todas as coisas. Ele, eu tenho por certo, há de suprir todas as minhas necessidades, de glória em glória. O mês não está bom, mas o meu Senhor é o Deus, sabe, que faz coisas poderosas e que não vai me deixar à toa, não. Ele vai suprir. É como você vai reagir. Eu quero profetizar que a sua reação, a partir de hoje, vai ser diferente diante da morte. Não vai ser mais da mesma forma, não vai ser mais do mesmo jeito. Você não vai usar as suas próprias palavras, mas você vai usar a palavra do Eterno. Aleluia! E eu quero liberar uma palavra sobre este altar. Eu até anotei isso aqui porque foi confirmação nesses 12 dias. Que o Senhor, Ele está nos levando para um novo nível. E o Senhor, querido, sabe, colocou no meu coração que Ele está levando o Ministério Internacional Galileia para um nível maior da sua fé. Como o pastor Kevin falou, um nível mais profundo. Eu quero declarar, meu irmão, que no nome de Jesus Cristo, que a nossa fé, ela não vai ficar mais no nível de curar doenças, mas é tempo de nós vermos
mortos ressuscitarem. Se você crê, meu irmão, que o Espírito Santo, Ele está fazendo isso nesse lugar, nesse ministério, toma posse aí, em nome de Jesus. É um outro nível, não mais esse nível. Aleluia! Então essa é a palavra que Deus está liberando para você. Não importa o que vieram falar, fique com a palavra. Jairo, ele acreditou, foi na palavra. Aleluia! E eu quero nessa noite, lá em Marcos 9, 23, vai dizer assim, olha: ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao... mais forte, tudo é possível ao... Quantos creem nessa noite? Eu quero declarar que no nome de Jesus Cristo haverá uma ordem de Deus, haverá uma ordem do leão da tribo de Judá, haverá uma ordem de Jesus hoje ao teu respeito, o Rei dos Reis. Ele, sabe, nessa noite, Ele vai liberar, sabe, algo muito profundo sobre ti. E eu tenho por certo, meu irmão, que a sua vida vai ser completamente transformada, como foi na vida de Jairo, como foi na filha de Jairo. Fica de pé nessa noite.